Pânico em Meriti está no ar. A Baixada tá no beat. Meriti na batida, a galera tá unida. A voz da quebrada não tem como negar. É funk protestante, é riso e é ferida. Aqui se faz barulho pra não calar, pra lutar. Vem com a gente, camarada, não vai vacilar. É pânico em Meriti, a pauta é salário. É pânico em Meriti, contra o Calvário. Prefeitura vai pagar o que o povo merece. Salário na conta, que a luta não esquece. A saúde tá em jogo e quem vai pagar? O povo sofre e chora, já tá na hora de lutar. Nessa festa dar no mundo tá alinhado, do morro até o chão, vê a força do cultivo lado a lado. Tem que acreditar, a virada vai chegar. É pânico em Meriti, a pauta é salário. É pânico em Meriti, contra o Calvário. Prefeitura vai pagar o que o povo merece. Salário novo na conta, que a luta não esquece. É Meriti, é pânico. A Baixada tá no beat. Queremos o dinheiro. Olá, meus amigos, tudo bom? Boa noite. Não sei se vocês já deram para perceber, nós temos uma figura ilustre aqui no nosso podcast inicial aí, Pânico em Meriti. Desejar primeiramente a todos os nossos internautas uma boa noite e que vocês possam estar tendo esse feedback conosco, que é o que a gente costuma dizer que é o feedback do bem, e a gente esclarecer todos os assuntos. No final de semana, o Pânico em Meriti teve em Belford Roxo. A gente sempre fala do trabalho e do desenvolvimento e da vontade e a sensibilidade humana com aquele prefeito lá. Não tem para onde. Aqui não tem como negar, a gente apresenta os fatos. Mas, Timaya, o que vocês vão fazer lá em Belford Roxo? A gente vai buscar modelo. A gente vai buscar quem realmente vem fazendo pelo município. A gente tem uma divisa do município nas Três Pontes, inaugurando uma praça que é uma maravilha, era 2 lixões. Essa semana a gente vai estar lá de frente analisando essa situação, porque é assim, é uma questão, é uma sensibilidade com a população de Belford Roxo muito grande. Em São João de Meriti, a gente tem os tapumes, né? Em 2 praças do tamanho do ovo de codorna, que só tem 2 pracinhas, né? E um escorrego, Luizinho. Escorrego, José, é um escorrego. Mas nada para fazer, e está tudo fechado. Está tudo tampado, o povo não pode saber, não tem valor, não tem nada. Enquanto Canela voando, com obra, com tudo aberto, apresentando o povo, uma transparência. Eu já não sei. É diferente, né, Luiz? Eu já não sei se o apelido certo para o Canela devia ser Canela, né? Devia ser alguma coisa relacionada à asa. Porque o cara tá voando igual um asa delta. Né? Em primeiro lugar, boa noite aí a galera aí que está nos assistindo, boa noite aos internautas, boa noite aos nossos seguidores, né? Que Deus abençoe nessa segunda-feira, que está aí já anoiteceu. Estamos mais uma vez aqui na mesa do nosso podcast Pânico em Meriti e Baixada para discutir os assuntos pertinentes à vida pública, à gestão e ao parlamento. Né? Então, Deus abençoe. Fala aí, Cláudio. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes, todos vocês que estão nos assistindo. Primeiramente, quero me desculpar em nome da mesa, o nosso atraso hoje de 15 minutos, que tivemos um problema técnico aqui com a internet. Então, peço desculpa que atrasar não é bom. Segundo, eu quero anunciar o nosso convidado hoje, que é o professor José, nosso ex-deputado federal. Professor, faça as honras. Boa noite a todos vocês que estão aqui nessa conexão conosco. Eu quero já agradecer muito esse convite para estar aqui, falando de assuntos importantíssimos. Agradeço o nosso querido doutor Luizinho, doutor Timaya, nosso querido
e abençoado, o dono do fórum, né? Esse aqui é o dono do fórum. Dono do fórum. O dono é conhecido como o dono do fórum. E é um prazer muito grande poder estar aqui nesse momento para tratar dos assuntos mais importantes que a gente tem hoje. Tem muito assunto aqui para falar. Só um minutinho, antes de passar a voz para vocês. Galera, dá o like aí, segue a gente, compartilha. Isso é muito importante para fortalecer o nosso canal. Falou? Tim Maia, toca a bola. Olha, gente, a gente inicia o programa com algumas perguntas na mesa, o que é interessante a gente escutar um pouco da voz da experiência, quem teve em alguns momentos da sua vida política, né? Iniciando como vereador, depois secretário, vereador, depois deputado federal. Então é muito importante a gente passar para vocês, internautas, a nossa preocupação em trazer o conteúdo dessas pessoas que têm o conhecimento e a notoriedade de fato, né? Ter passado por lá, ter feito algumas situações, ter argumentado e ter discutido algumas situações do município de São João do Meriti. José, vai a primeira pergunta, tá? O internauta está perguntando para a gente aqui, como foi a sua fase inicial como vereador em São João e a parte de secretaria? É importante esse alinhamento para a gente falar, para o senhor iniciar para a gente o seu início na carreira política, até chegar à Câmara Federal, né? Sim, o nosso trabalho começou em 1999, né? Há 27 anos atrás, e a minha primeira eleição foi em 2000, vereador, né? E de lá a gente veio trabalhando. Quando chegou em 2011, 2012, a gente assumiu o mandato, uma vez que a gente tinha assumido a Secretaria do Meio Ambiente na função de subsecretário, né? Do Meio Ambiente no município de São João do Meriti. E ali a gente continuou fazendo um trabalho, e inclusive um trabalho muito grande que até hoje está lá junto com o nosso irmão Sérgio Luiz, que eu não chamo de saudoso porque a obra está lá, né? É a única unidade de conservação que tem em São João do Meriti. São 15 hectares de área totalmente protegida lá no bairro da Venda Velha. Eu digo que a Venda Velha é o pulmão, é a Amazonas de São João do Meriti, porque é o único lugar de São João que tem uma floresta. Reconhecida no mapa nacional das unidades de conservação do Brasil inteiro. Então, foi um trabalho que o Sérgio tinha um sonho muito grande, mas ele não encontrava essa força para dizer, vamos fazer. E quando a gente chega na secretaria, esse vamos fazer casou, porque a gente entendia essa necessidade e o projeto já estava praticamente pronto naquela época, né? E isso foi um marco, até hoje está lá no município de São João do Meriti. Porque é diferente, né, José? A gente pega a vereança, o legislativo, e parte para o executivo, é ação, né? E aí você tem essa liberdade. Eu conheci o Sérgio, uma pessoa muito dedicada, muito empenhada naquilo que ele acreditava. Conheci ele nesse período aí, uma pessoa de um caráter, de uma sensibilidade muito grande. Pessoa do bem. A política precisa de pessoas assim. Sim. E a gente tem um entendimento que é necessário esse tipo de perfil na política, porque a gente vê as coisas funcionando. E a Secretaria de Meio Ambiente, como outras secretarias no município, a gente não vê o desenvolvimento de forma alguma, né, Luizinho? A gente conversa isso aqui todas as segundas-feiras, a ausência do funcionamento do aparelho. Sim. O aparelho não funciona. Não funciona, porque o trabalho é muito técnico. Você, para trabalhar numa secretaria, você precisa ter conhecimento. Não basta ser um político, porque você tem um lado político, que é o lado da eleição, a disputa, a concorrência. Agora, depois que você ganha uma eleição, depois que você assume uma função, se você não tiver uma visão técnica de como funciona, me desculpe, você não vai fazer nada, você vai ficar 4 anos ali fazendo negócio e atrasando na vida de todo mundo. Então, isso acontece tanto na vida do executivo, legislativo, que é muito recorrente. O cara ganha a eleição, fala, ganhei a eleição, tá, e agora? O cara se preparou para ganhar a eleição, mas não se preparou para fazer a gestão. Justamente. Então, tudo que eu assumi, antes eu fui estudar, eu fui me preparar. Por exemplo, quando eu fui assumir o mandato de deputado federal, eu falei, tudo bem, eu já tenho formação superior, já dou aula, mas eu fui para a Universidade Cândido Mendes para fazer pós-graduação em gestão pública, para saber como é que funciona a máquina pública. Então, quando eu chego em Brasília, eu não chego como um amador, eu chego em Brasília como um conhecedor de casa. Haja vista que, dos 9 deputados federais da cidade de São João do Meriti,
O único que foi presidente de comissão e presidente de frente no Congresso Nacional, e lá no Congresso minha foto está imortalizada na parede, na Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, está lá. E me desculpe, o único afrodescendente também, né? Então, Bacana isso, né, professor José? A gente vê, por exemplo, principalmente agora, né? Isso é um assunto que volta à tona porque estamos num ano eleitoral. Sim. E a gente vê no ano eleitoral pelo menos 3 fases. Esse momento é o momento das discussões partidárias, nominatas e tal, né? Os partidos, a gente aqui, infelizmente, nós não temos candidatura independente no Brasil. É uma pena. Eu espero que um dia a gente evolua para isso. Sim. Né? A gente fica na dependência dos partidos. E os partidos, de alguma maneira, acabaram se tornando uma empresa de domínio de alguns e fica muito complicado. E o processo de escolha das nominatas também é complicado, porque a escolha não é baseada nesses critérios que o professor está colocando aqui, o critério da qualificação. Sim. É o dono da padaria que escolhe para fazer pão um cara que é lanterneiro. Justamente. Como é que Então, vai sair? Se o lanterneiro for Vai muito... sair um pão com uma lanterna. Exatamente. Uma lanterna na ponta. Se o lanterneiro Desse jeito. se o lanterneiro for muito popular, né, fizer muita dancinha no TikTok e tal, ele de repente está eleito, Dancinha no TikTok. certo? Independente se ele vai Ele fazer... lembrou alguém nessa dancinha? Mas Falou em TikTok. baseado em alguém? Não, é só o que Só o modelo, é só a né? farândula que a gente vê acontecendo todos os O anos. Luizinho, meus amigos, a coisa é muito séria. Muito sério. Porque esses órgãos, como eu estou dizendo, são órgãos. E cada órgão tem que funcionar, senão o corpo maior vai à falência. Se o meu pulmão não funciona, o rins não funciona, o pâncreas não funciona, você leva um estado de falência total no corpo. Então, quando os órgãos não funcionam, o corpo, que é o organismo maior, também não Fica funciona. doente. Fica E a adoece. política brasileira está Não, tá adoecida. exatamente por isso, porque Isso. os órgãos não estão funcionando. Não estão Porque funcionando. não tem a capacidade de funcionar. Agora, eu tenho que fazer uma denúncia aqui para você aí. Tudo que está acontecendo no Brasil e hoje no mundo está muito claro de que o indicador social de espiritualidade da humanidade despencou. Quando a espiritualidade cai, a taxa de iniquidade sobe. Então, se a iniquidade no Brasil está altíssima, de uma escala igual de Nínive, vai lá e avisa para ela que sua malícia chegou até aqui em cima, vai ser destruído e autodestruído, autofagia social. Infelizmente, o Brasil está nesse nível, à beira do colapso. Isso é muito sério, porque já existem relatos de civilizações que sumiram do mapa, astecas, incas e maias sumiram do mapa, quando a baixa espiritualidade dele atingiu o ponto máximo, a iniquidade bateu lá em cima. Eles foram autodestruídos. E aí é bom explicar aqui... pro Esse é nosso- o caso de Sodoma, esse é o Gomorra. caso de Nínive, e É esse bom. é o caso hoje do mundo, e eu me preocupo muito com o Brasil, porque hoje tudo que está acontecendo no país, a impotência, deixa eu usar esse termo, a impotência que se tem de fazer e realizar está diretamente ligado a essa baixa taxa de espiritualidade que inviabiliza o ser humano de ser funcional. Essa E qual a semana... solução, deputado? Essa A semana... solução é se mirar na essência. Qual é a essência? A imagem e semelhança de onde a gente veio, que não tem a ver com isso nem aquilo. Tem a ver com a nossa origem. Porque se eu não souber quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou sumir. Eu tenho que responder quem você é, da onde você veio, para onde você está indo. O Brasil não responde nenhuma das 3. Quem é o Brasil? Ninguém responde. Da onde você veio? Não sabe. Para onde você está indo? Também não sabe. Meu irmão, não tem nem caminho, nem verdade, nem Fica vida. perdido. Está E perdido. quando você fala, professor, iniquidade, é bom a gente explicar aos nossos internautas, né? A iniquidade é um termo muito conhecido no mundo religioso, E no jurídico. mundo eclesiástico e também no jurídico, que diz respeito ao nível de maldade, ao nível de perversidade, Sim. ao nível de descomprometimento com o próximo. Malícia. Malícia, sempre tentando fazer a coisa com viés de maldade, né? E essa semana eu vi fizeram vários vídeos com o ministro André Mendonça, de uma mensagem, que ele também é pastor, de uma mensagem numa igreja, ele falando uma coisa, e numa fala que ele deu também na OAB do Rio de Janeiro, é fazer a coisa certa, do modo certo e com o propósito certo. Sim. E buscando fazer tudo isso com as diretrizes do Criador. Sim. Porque aí você foge da iniquidade. Sim. E é exatamente isso. Quando o propósito está errado,
a coisa vai de ladeira abaixo. Sim. Ô, Cláudio, o que a gente tem visto hoje é isso. Né? Hoje eu conversei com algumas pessoas, dentre elas, como eu citei aqui, a Major Fabiana, e ela disse para mim que ela ficou assustada quando ela chegou lá em cima, porque o nível de descomprometimento com a sociedade de muitos deputados federais e senadores é muito alto. Ao invés de chegar lá e você sentar numa mesa, olha, o Brasil está precisando disso, tem um problema aqui, vamos resolver. Não, as discussões elas giram em torno de poder. Sim. Giram em torno de dinheiro, em torno de cargos. É uma loucura. Isso não pode dar certo. A iniquidade vai aumentando. Sim, senhor. Sim, E aí, senhor. meu E o irmão? propósito some. O propósito some. É totalmente anulado. Então, hoje, o que precisa é que as pessoas entendam que há um grito de retorno às origens. Eu chamo de princípios eternos infalíveis, dos quais não tem a ver com segmento nenhum. Tem a ver com coisas que foi estabelecido e que, se você mudar, a coisa não funciona. Por exemplo, o universo foi construído por uma inteligência, não foi artificial nem humana, foi divina. E ele só funciona baseado nesses princípios infalíveis e eternos. Se eu aplico isso, ele trabalha a funcionalidade. Normal, tudo gira, o sol aparece pela manhã, a lua à tarde. Tudo se encaixa. Né? Tudo se encaixa. Quando eu saio desses princípios infalíveis e eternos, Você desmonta. você desmonta tudo. Então, a Terra foi feita dentro desse cosmos todo, e é um pedaço dele, para funcionar em consonância com esses princípios eternos e infinitos. Quando ela não faz isso, compromete até rotação e translação, né? Pô, o dia está mais curto, o outro, o que está acontecendo? A água está invadindo. Meu irmão, o Sol obedece isso, o giro da Terra obedece isso, as águas do oceano obedecem os princípios eternos infalíveis, porque sabe, se não obedecer, o universo entra em colapso. Você está entendendo? E a política do Brasil não está afinada com nada. Desculpe, não está afinada com a lógica, não está afinada com a inteligência, não está afinada com princípios eternos infinitos. E outra, não tem o que se chama prioridade. Aquilo que lá atrás chamava de 10 mandamentos, que o povo falou, pô, tem um montão de coisa para fazer. Aí o outro falou, cara, não tem um montão de coisa para fazer. Tem 10 coisas aqui para fazer. Você chama de mandamento, a gente chama de prioridade. Se a gente fizer essas 10 aqui, as demais vêm a reboque. Agora sai por essa porta, pergunta, prefeito, governador e presidente, quais são as 10 prioridades do Brasil? Nenhum deles sabe. Nenhum deles sabe. Ô, deputado, quais são as 10 prioridades da nossa nação? Nenhum sabe. Poxa, se eu não sei o decálogo, a base, o A e o U, o que vai funcionar mais? Não funcionará. Então, assim, ou dentro desse princípio e se torna funcional, ou fora desse princípio e tudo disfuncional. Eles optaram por trabalhar fora dos princípios, então hoje tudo é infuncional ou disfuncional. Não funciona. A gente colocar de forma bem simples, né, para o nosso internauta, né, que o professor é fogo, né? Vai no profundo, né? O professor vai falando. Eu estou até fazendo um parâmetro aqui de São João, vocês vão rir pra caramba. Eu vou voltar para São João de novo. Meio todo do lado de lá. Quando vir a palavra para mim, eu vou voltar para São João. Mas vamos lá. Falando de São João, você, né, morador de São João de Meriti, o que o professor está colocando, em outras palavras um pouco mais simplórias, qual é o teu propósito ao escolher os gestores? Qual é o teu propósito, eleitor, ao escolher os parlamentares da sua cidade, do seu estado, do seu país? Quem é que você está mandando para o Congresso? Com que critérios você está utilizando? Que você usa? Qual o mecanismo que você usa? Porque se você usar os critérios do oba-oba, né, o critério do toma lá da cá... Cerveja gelada? Já está fora. Já está fora. Tá fora. Você não pode esperar... Ou seja, é o que o pessoal diz, né? Está tudo certo para dar errado. Está tudo certo para dar errado. E é o que vai acontecer. Em outras palavras, professor, a sua falança me fez entender, e vou até perguntar para o senhor, a política hoje virou uma empresa? Se fosse uma empresa que funciona... Beleza. Só que ela não é uma empresa, ela não é nada, ela é um vácuo inexistente, abstrato do nada. É algo que não funciona, não traz resultado, porque eles trataram com improviso. E política e a vida não se trata com improviso. Você trata com princípios eternos, infalíveis. Mas regras que precisam... Que nunca... Assim, por exemplo, gente, coisa que nunca falhou em época nenhuma. Se você for na época do faraó, como é que funcionou isso? Funcionou.
Se você for na época do descobrimento do Brasil, como é que funcionava isso? Funcionou. São princípios que funcionou e nunca falhou em época nenhuma. E aí o Brasil resolve criar um mecanismo que não tem nada a ver com aquilo que se chama funcional, para dizer, esse toma lá da cá é que vai trazer a resposta. Está se afundando cada vez mais. A cada dia que passa. A cada dia que passa. E outra, nós estamos vivendo agora, meus amigos, um período terrível. É o chamado período da dispersonificação e da despersonalização. Ou seja, são um ser humano sem personalidade nenhuma. Não tem identidade. É um ser sem identidade, robotizado. A mente foi queimada pelo sequestro da internet, pela inteligência artificial. A pessoa não pensa mais. Há um sistema que pensa por ele. Justamente. Então, meu amigo, enquanto houver esse sistema prevalecendo e a razão do pensamento for jogada para plano secundário, nada vai funcionar. E aí não é uma questão de eu ser o deputado, de você ser o deputado. É saber quem entende como funciona essa dinâmica da vida e faz a coisa acontecer. Professor, e que, basicamente, eles não entendem nada do que eu estou falando aqui. Eu já falei para todo mundo, eu chamo qualquer prefeito, qualquer governador, presidente, qualquer um para debater comigo. Eu não tenho problema, pode me chamar até para combater com cara de laranja lá da América do Norte. A gente vai chegar e vai dizer, cara, olha só, o que você está fazendo não é funcional. Não adianta, você vai ficar aí. Outra coisa, eu quero dar um alerta aqui. Quando a gente sai desses princípios eternos infalíveis, sabe o que acontece conosco? A gente é consumido pela dopamina, porque a dopamina fica me impulsionando a me manter ali a todo custo, que tem cara que morre só em pensar em sair dali. E porque ele quer ficar ali, a dopamina está dizendo, ó, joga hormônio. Ele é vítima desse hormônio. Aí o cara começa a fazer o seguinte, meu irmão, eu tenho que fazer um montão de coisa. Eu tenho que fazer negócio, eu tenho que fazer acordo, eu tenho que ir na boca de fumo, eu tenho que ir na gatonete, eu tenho que ir na robonete. Meu irmão, eu tenho que fazer tudo, só não posso sair daqui. Mas ele não sabe por que ele está ali e nem o que tem que fazer ali. Só que dentro dele tem um impulso hormonal que fica o tempo todo dizendo, se você sair daí vai ser vergonhoso. Você não pode sair daí, meu irmão, quando tu vai ver, você acorda do lado com um bacelar dentro do Jericinó. É complicado. É complicado. Nós estamos no fundo do poço. Agora, quem tem discernimento, entende isso. Quem tem clara evidência... A gravidade. A gravidade. A gravidade. Exatamente. Agora, quem não tem... Agora, eu digo com toda simplicidade, mas é não. Se esse sistema que eles criaram funcionasse, nós teríamos um outro Brasil, porque o Brasil está nesse sistema há mais de 400 anos. Justamente. E o resultado está aí mostrando que esse mecanismo, desculpa, meu amigo, não funciona. Gente, quando não funciona, a minha inteligência diz, gente, isso não funcionou. Então vamos fazer o seguinte. Vamos partir para outro princípio? Vamos partir para outro princípio? Vamos mudar a trajetória? De maneira Agora, mais clara. tem uma coisa bem clara e eu vou ouvir o senhor. Porco gosta de lavagem e de chiqueiro. Então eles criaram um sistema lavagem e chiqueiro para manter os porcos. Desse jeito. Deputado, faz Acabou. uma pergunta, senhor. Se tirar a lavagem e o chiqueiro, os porcos morrem. Você está entendendo aonde nós estamos? É disso que a gente está falando aqui. Esse despreparo é por conveniência ou simplesmente porque estão despreparados mesmo? Tudo. É uma globalização. Não tem o que a gente é um discute na mesa, despreparo nato, já vem de família, já vem dele mesmo, ele não quer mudar. Há uma doença chamada conformismo. Enquanto você não rompe a barreira do conformismo, você não experimenta mudança. Então, deputado, olha só. A sociedade se conformou com essa coisinha tacanha maluca que está aí. Me permita chamar de deputado, né? Mas, assim, a gente tem observado, a gente já falou isso aqui várias vezes no programa, vamos citar aqui São João de Meriti. Embora o programa trabalhe, vislumbre a Baixada Fluminense como um todo, né, e no ano eleitoral a gente também vai acabar falando sobre o Rio de Janeiro, o que a gente percebe é que, ao longo dos anos, vamos usar como exemplo São João de Meriti, só em pegar o resultado das eleições de 2012, 16, 20 e 24,
a gente percebe claramente um número crescente de eleitores que não querem mais participar do processo eleitoral. Sim. 100 mil pessoas, 100 mil eleitores em São João, do universo de 370 mil, deixaram de votar ou votaram branco ou nulo em 2012. Em 2016, esse número aumentou para 115 mil. 2020, por conta da pandemia, esse número aumentou absurdamente para 154 mil. Foi lá para cima. Em 2024, apesar de ter caído um pouco, permaneceu alto. 134 mil eleitores não participaram mais do processo. Não acredita mais no processo Não eleitoral. acredito. Então, esse é o recado claro. O que a gente espera... E eles não estão errados. Eu olho isso como positivo, porque é o que o professor está colocando aqui. Enquanto nós não chegarmos no limite da insatisfação, a gente não muda o quadro. Não. Infelizmente, poderíamos mudar de maneira preventiva, Sim. mas aí precisa de uma inteligência, precisa Sim. de um discernimento. Quando isso falta, né, a gente tem que chegar às beiras de comer capim. Quando estiver comendo capim, eu estou comendo capim. Aí talvez o nível de insatisfação seja tão alto que possa ser que você consiga mudar. Mas e é essa é a muito nossa tempo expectativa. perdido. Eu vou exato. fugir muito um tempo pouquinho, perdido. Eu vou fugir um pouquinho da É pergunta muito tempo perdido. e vou falar para vocês a respeito dos governos passados, do que continua funcionando em São João, que não funciona, e do palco político. Quando você fala, Luizinho, de base, são os mesmos políticos em volta da Prefeitura de São João de Meriti. É porque o povo é o mesmo. É o mesmo secretariado, e a gente tem um time de secretariado que veio, Cláudio e professor, de um outro município para tomar conta do nosso. A gente tem uma Secretaria de Saúde hoje no município que não funciona porque o camarada é do Eduardo Paes, que é o Sorães. A gente tem a Secretaria de Educação que ainda é do governo anterior, da prescrição do Matos, não é isso? Lá de Eleida, trás. como a gente teve aqui o Ratinho falando, descrevendo para a gente um número de sacanagem no município. Inclusive, ele falou que a Enélia vai sair presa de São João. Falou e declarou que ela vai sair presa. E a gente tem o Josiel, que teve como vereador nesse palco, né? Olhou ali um pouquinho da história do Amorim, que fazia, caminhava, passeava naquela execução de uma forma muito sábia. Porque você vê, o cara me fecha 2 praças, Cláudio, professor. É horrível dizer. Bota tapume, não fala valor, e a gente tem um prefeito do lado que abre a praça e faz uma praça enorme, com uma dimensão 4, 5 vezes maior, aberta para o público. Como é que a gente vai falar bem do atual governo? Como é que a gente vai descrever esse atual governo? A transparência. Eu quero, nesse incesto, eu quero que o professor passe para a gente o momento que ele teve na Câmara Federativa, as emendas que o professor trouxe para São João de Meriti. Como é que funciona isso? Aliás, E como foi feito essa transição dessa grana e como é que a gente fiscaliza, como os nossos internautas podem fiscalizar e como a gente da mesa vem discutindo isso. Porque é muito grave, Cláudio. Gravíssimo. A gente hoje, como o senhor colocou dos porcos, como o senhor colocou da lavagem, se satisfaz com aquilo que vem, Cláudio. E não se mete. Isso é conformismo. E não se submete. Se submete, não se mete. E a gente precisa cobrar. Trouxemos hoje aqui o professor Josiel, que esteve naquela Câmara Federativa e pode passar para a gente essas emendas que chegaram em São João. Por ele trazido e por alguns políticos que continuam trazendo. Que a gente sabe como é que funciona, não chega. O dinheiro vem. não, chega. Cansei de falar, chega. Só que some. Mas tem um buraco aí em algum lugar no meio do caminho. Professor, descreve para a Mas gente. antes do professor colocar, é boa pergunta sua quando você fala das emendas, porque, assim, vou até complementar para a pergunta ficar completa, não ter que fazer uma outra. Né? O professor vai falar sobre as emendas, pela sua experiência como deputado, e eu queria complementar ao final, ou no meio, a hora que o senhor quiser responder, dentro dessa resposta. Afinal, São João de Meriti, a gente vai sempre usar São João de Meriti como modelo de exemplo. São João de Meriti é pobre mesmo? Não. São João de Meriti Não. essa carência de recursos financeiros? Não. São João de Meriti tem uma arrecadação tão baixa que a gente não consiga olhar a cidade. Hoje eu consigo identificar a cidade sem placa. Quando eu cruzo algumas fronteiras, opa, cheguei em São João. Será que é isso mesmo? Fala pra gente a sua experiência com relação às emendas que o Tim Maia colocou aqui e se realmente a cidade é pobre esses anos todos.
As emendas é igualzinho ao orçamento que o chefe de família traz para casa e entrega na mão da esposa. Se a esposa for sábia, esse recurso vai sobrar, ainda vai fazer uma poupança. Se ela for aquela pessoa exorbitante, com gastos exagerados, e outra, gasto sem saber para onde foi, já sabe que o dinheiro sumiu, a geladeira está vazia e as crianças estão chorando. Então já teve muita esposa ruim. E muita criança Pois chorando. Muita esposa ruim. Rapaz, uma nenenzada. Perdão, deixa eu consertar aqui. Muita Uma esposa- fila de neném, assim. Não, ó. muita esposa ruim em São João, não. Chorando. Muita esposa ruim naquela casa lá chamada prefeitura. Sim, Só para senhor. consertar aqui. Sim, senhor. Então, essa é a melhor analogia que você pode fazer. O chefe de casa trabalhou o mês inteiro, trouxe dinheiro para dentro da casa, entregou para a mão da esposa, falou, tá aqui, faz as compras, mantém as crianças, a casa, tal. Quando ele voltou, a mulher, cadê o dinheiro? Ué, mas eu te dei o dinheiro. Então é isso. É isso. Mas para onde você gastou? Eu também não sei para onde foi. Não tem mais dinheiro, as crianças... É nesse nível. Agora, quando você fala de recurso, meus amigos, eu quero chamar a atenção de vocês que recurso não se reduz apenas às emendas. Eu trabalho atualmente agora prestando consultoria para municípios na área de liberação e captação de recursos. Agora saiu um fundo do BNDES para socorrer os municípios em infraestrutura, mudança urbanística da cidade, saneamento básico, Agora vai. meio Agora vai, né? ambiente. Tem fonte de receita que tem em Brasília. BNDES, que você pode pegar e depois pagar com dinheiro do próprio Tesouro Municipal, que entra pelas receitas do pagamento de IPTU. Mas aí você ITBI, tem que ter uma etc. equipe boa de planejamento para poder buscar esses Sim. recursos. Porque se não E tiver... eu vou falar nos sobre isso municípios, aqui. esquece. BNDES, BID, fundo perdido, que a maioria dos municípios não sabe captar recurso, o dinheiro volta e fica lá no fundo. Se você souber, você vai lá e capta. Vai lá e pega. Ministérios e emendas, 5 fontes de receita. Além do mais, você pode fazer aquilo que eu conversei com o prefeito Miguel Pereira, criar o Fundo Municipal da Iniciativa Privada, onde o prefeito não mexe no dinheiro, mas ele indica só as necessidades. Você chama os 10 empresários da cidade, cria o Fundo Municipal da Iniciativa Privada e aponta para onde você quer que esse recurso seja Então você executado. pula o prefeito. Você não passa por ele. Ainda é isso? tem esse viés, Você então. não passa por Tem, essa é a sexta. Essa é a sexta fonte. A emenda, me discute, é lentilha. A primogenitura está aqui. Vai nos quartos. O grosso tá... A emenda já é impositiva, já é para aí mesmo. Eu estou falando de recursos. Nem falei ainda do sétimo, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, que é mais uma fonte de receita. Além do orçamento da cidade, que é de 1 bilhão e 100 milhões. Não é não. Que isso, É? Luizmar? Não. 1 bilhão? Entra aí agora. 1 bilhão e você entra aí agora. Entra aí, você vai Luizinho. O ver. prefeito atual passou um ano... Em calamidade Peraí, financeira. Hoje é dia 20... 20, Não, dia 20 30. 30. A 30. Câmara aceitou porque quis. Então, hoje está com... Ela Porque uma aprovou, cidade né, com 1 professor José? bilhão de orçamento 1 bilhão e 100 de orçamento. jamais vai. Era 600, foi para 1 bilhão. Então, o senhor está me falando, então, que se a receita é 1 bilhão, mais de 1 bilhão, segundo a informação do portal da transparência, né, que nem todo mundo consegue acessar aquele portal e chegar É nele, intransparente. é né? intransparente, é obscuro. Obscuro. 1 bilhão, 151 milhões. Fora outras receitas que entram no município. Essas né? aqui que eu citei. Mas o prefeito, excesso, o você prefeito gasta atual que dinheiro. hoje, né, vamos parabenizar, está completando 1 ano e 3 meses, já que hoje é dia 30, né? Vai 1 ter- ano e 3 meses, vai ter bolo. Vai ter 1 boa. ano e 3 meses. Alegando calamidade financeira, que o município não tem recurso, Não. que o município não tem Não. condições, que o município... Aí eu não Se a consigo entender. Câmara, Claudinho, Timaya e doutor Luizinho, se a Câmara fosse uma Câmara técnica, ela ia falar, prefeito, não faça isso, o senhor está dando um atestado de ignorância para a gente. A gente sabe as fontes de receita que a cidade tem. E outra coisa eu quero dizer para vocês aqui, meus amigos, o que é pior, para você alocar esses recursos, você não precisa nem ter os técnicos da cidade. É só você fazer um acordo de cooperação técnica em termos de parceria com o FRJ, Firjan, FGV, que ele já tem um técnico lá e com os projetos prontos. Você só vai criar um termo, um acordo de cooperação técnica que ele está dando suporte a você para captar lá e trazer para sua cidade para você executar. Você não precisa ter na cidade esse corpo, que você pode fazer por esse caminho. Sim, do acordo de professor, mas olha cooperação só. Aí, e aí você cria o que se chama hemato financeiro. O que significa isso? Um banco financeiro na cidade
para atender todas as demandas da cidade. Ó. Todos os recursos. Todos os recursos. Mas aí Bem, Não nós tem já esse tivemos. negócio de restaurar a Vila dos Teles sendo São João. É homogêneo, dá para atender os cidade 22. inteira. Todinho. Agora, mas aí o senhor tá, aí, nesse modelo. Melhorou, né? Nesse modelo, que é o modelo que tem que ser, né? Esse modelo que o senhor está colocando aqui é o modelo que é o que deveria ser, vamos dizer Sim. assim. Esse modelo em que você capta o recurso, gerencia, seja através Direciona. de uma gestão honesta ou através de uma fundação Getúlio Vargas, de uma empresa que vai gerenciar isso ou não, mas é um modelo que essencialmente necessita de uma peça fundamental chamada honestidade. Sim, senhor. E aí Bom. eu tenho que falar com os senhores que estão aqui, que estão nos ouvindo, é que com esses valores que eu citei aqui, se você for um cara excelente, a cidade vira o Dubai. Se você for um cara ótimo, a cidade vira uma Manhattan da vida. Se você for um cara bom, a cidade vira, bom exemplo aqui, Paris. E se você for um cara ruim, ela fica igual o Chile. Então, Belfort virou Dubai? Tá virando. Acontece que dentro dessa previsão aqui, de análise não de pessoa, mas de comportamento, a gente não julga o profeta, mas julga a profecia, Exatamente. a gente está vendo que São João, você tem 3 caminhos: progredir, estagnar ou retroceder. Então, os indicadores sociais, e aí eu estou falando de trabalho, eu estou falando de reforma que não teve nenhuma agora, e eu quero entrar na questão das reformas, que não tem reforma administrativa, não tem tributária, ninguém fala nada, e isso aí emperra a máquina e não deixa funcionar. Justamente. Os indicadores sociais, por exemplo, da educação, é dos piores de São João Meriti, porque quando você fala de proposta pedagógica, quando você fala de conteúdo programático e grade curricular, isso aí em São João, pelo PNE agora, Plano Nacional de Educação, está lá embaixo. Não ensina nada a ninguém. Hoje tinha que inserir noções básicas de meio ambiente, noções básicas de cidadania, noções básicas de nutrição, noções básicas de direito. Como é que num Estado de direito você não ensina direito na formação básica? Tinha que ter nas escolas já lá noções básicas de direito. Desse Mas jeito. Eu vivo num Estado de ó, direito. olha só, mas vamos lá. O prefeito atual de São João de Meriti, ele compensa, né? Ele pode faltar com tudo isso. Você pode ter uma educação que está pífia. Você pode ter uma baixa, um baixo desenvolvimento, um baixo investimento, uma não alocação adequada dos recursos, uma não captação adequada. Eu acho até que eles sabem captar. Muito bem. Capita né? legal. Direcionar. Agora, em compensação, nós temos Ludmilla, nós temos Paralamas do Sucesso, nós temos vários shows, vários eventos, temos Papai Noel, nós temos essas coisas muito Mas eu bonitas. disse no começo o que era prioridade. O que é prioridade? É a coisa mais importante. Justamente. Então, quando você Formação. inverte a prioridade, o que era importante passa a ser subjacente e o que é subjacente passa a ser o importante. Então, você tem uma cidade de cabeça para Inversão de baixo. valores. Inversão de tudo. Então, Não só de valores. Os pô. indicadores sociais no município de São João Meriti mostram para mim que a gestão não está boa. Porque você avalia pelos indicadores. Subiu o emprego? Não. Nem se fala de geração de emprego. Não se Quando fala. você fala de emprego, alguém fala, mas não tem terreno. Cara, emprego não é só terreno. Você tem Big Tech, você tem Bytech, você tem as Tech, você tem os polos de informática, você tem aqui os polos tecnológicos que você pode criar e vender hardware, software, pode criar um mapa de inteligência de São João para vender para outros municípios, porque a Justamente, Baixada pô. não tem. Ou seja, existem vários meios hoje de você subir os indicadores sociais. Então, os indicadores sociais de São João continuam baixos. Significa dizer que não está progredindo nem estacionado, está regredindo. Então, hoje, de novo, São João de Meriti está no processo regressivo. Mas o parque aquático tá todo vapor. Inclusive, toda hora ele tá lá fazendo filme, dizendo que vai sair o parque aquático. Mas a parte estrutural que tem que ser feito, Luizinho, Cláudio, um amigo de mesa, e professor Josiel, em nenhum momento se fala. Não. Porque não é necessário. Não. É necessário esse mecanismo. A cidade virou uma cidade de holograma. É isso mesmo. É o IA. É só uma ficção. Então, ficção. mas aí eu queria dizer para vocês E bastante festa. que isso tem um preço. Isso tem um preço
Porque quando você não consegue fazer esse trabalho de distribuição dos benefícios, o que é fazer gestão, gente? É transformar recurso em benefício. Alguém chegou e perguntou, professor, o que é gestão, afinal de contas? Gestão é pegar recurso e transformar em benefício. Quando você não transforma recurso em benefício, você está dizendo que daqui a pouco alguém vai bater na tua porta e vai me buscar e dizer, é meu. Mesmo que seja com revólver. Por que o indicador de violência aumentou? Porque o benefício não chega. Benefício que não chega gera desespero. E desespero, gente faz coisa, não justifica. Mas que impulsiona é um combustível, é uma realidade. Agora, vamos eu esclarecer vivo aqui, uma professor. realidade. Quando o senhor fala benefício, né? Essa palavra é muito conhecida hoje no Brasil, né? Nós temos aí indicadores de 45% a 47% da população brasileira vive debaixo de benefícios. Ou seja, quando eu digo sempre assim, quando a força do trabalho e do empreendedorismo diminui, Sim, o número de benefícios sim, aumenta. Pessoas mais dependentes de benefícios aumentam. sim. Então, quando o professor está falando aqui benefício, que fique claro para o Não nosso é nada internauta, disso. que fique claro pro nosso Clientelismo, internauta, não. que não é o clientelismo, não é aquele Bolsa Família, Vale Não, Gás, não. aquela papagaiada toda que atualmente o governo federal faz. Não é isso. Não. O benefício que a gente está falando é você poder ter emprego, você ter renda, Autonomia. você aprender a empreender, você decidir se você vai comer um ovo frito, cozido, um bife, um peixe. Até o salário você quer ganhar. Exatamente. E esse é o benefício. E esse benefício só vai vir Sim. quando você tiver uma gestão honesta, eficiente, capaz, e você na urna decidir por pessoas que tenham um caráter bom, eficaz, eficiente, preparada para poder trazer esse benefício e, por consequência, trazer o desenvolvimento, que tanto a gente fala aqui, Sim. desenvolvimento em várias áreas, de Professor, habitação, de economia e tudo mais. Sim, a gente não sim. consegue, O benefício é isso. ou quando o senhor Potencializar esteve em os- Brasília, como deputado federal, muito importante isso, eu acho até que São João tinha uma evolução muito grande em relação a isso. O nível educacional, uma faculdade, uma universidade, dentro do município de São João de Meriti, já não era uma grande saída? Meu Uma amigo, UERJ? Meu amigo, nós temos 76 anos de emancipação. Estamos atrasados, é desses indicadores que eu estou falando. A questão não é não ter, a questão é que isso não entra nem na pauta. Isso De não entra discussão. na discussão. Como que eu tenho um município, 34 km², né? É muito sério. 75 anos, um município, desculpe, idoso, 76 anos é idoso. E você não tem uma universidade pública dentro do município? Está me chamando de quê? Está me chamando de idiota. Então, enquanto essas coisas não for prioridade, meus amigos, educação mesmo, mas não estou falando de educação de frequentar, não. É educação de formação mesmo, de entendimento, coisa intelectiva, que abre a Esclarecimento, mente, claro. que dá autonomia e emancipa o cidadão para dizer, cara, você não depende de mim. Por exemplo, eu não dependo de mandato. Tem gente na política que depende de mandato. Não, se tirar, Se morre. perder o mandato, ou ele vai Morre. morrer do coração, ou vai morrer de fome. E aí fica lá o tempo todo nesse desespero, passando a mão nas coisas dos outros. Eu não dependo disso. O A nosso política, internauta- para mim, não é a coisa. A política, para mim, é uma dentre tantas as outras coisas. Me desculpe. É. Além da política, tem milhões, trilhões e 4 trilhões de coisas para eu fazer. Tem hora que eu fico até assim, gente, eu faço isso, eu faço aquilo, que é tanta coisa. Então, a gente não foi para a política porque precisava de dinheiro. Não. Eu sempre tive minha vida autônomo, tenho minha vida muito bem resolvida, mas quem te deu essa condição? Quem me deu essa condição, primeiro, foi Deus, e segundo, o saber. Porque quando você sabe, você escolhe. Quando você não sabe, você é escolhido. É escolhido. Quando você sabe, você escolhe quanto quer ganhar. Quando você não sabe, você recebe aquilo que lhe dá. Nossos internautas, Essa eu quero emancipação que o esclarecer cidadão para não vocês tem. o seguinte: está diante do professor Josiel, falando para vocês que é possível, sim. Sim, é possível. Fazer o quê? Fazer da melhor forma, ou seja, esclarecer, entender que nós do Pânico em Meriti e Baixada temos a preocupação de estar esclarecendo para vocês que vocês precisam formalizar ideias, discutir e estar mais ativo com o processo político. A gente tem um ano eleitoral, a gente tem um município que virou um velhinho, 77 anos, quase da idade do doutor Luizinho, e a gente precisa entender o seguinte, que se a gente não se envolver e não fazer o perfil desses políticos que estão aí, a gente vai comer, na verdade,
vamos comer a lavagem. Sim, senhor. É isso? E vamos receber o que eles querem nos dar. Sim. Porque Cláudio e meu amigo Luizinho e meu amigo professor Gesiel, o que acontece com o nosso município é a ausência do município participar do processo político. E aí É preciso engajamento. é preciso cobrar, é preciso saber o que a gente está passando. A gente tem um secretariado, o mesmo secretariado de anos e anos do nosso município. A gente tem um prefeito que entrou no poder e lá acionou todos os mesmos políticos. Essa semana eu encontrei com o Mica. Eu tenho que citar nomes, Cláudio. O cara lá com a cabeça branca. Foi secretário de obra em 1980 e pouco. Tá o cara lá enfiado Foi lá prefeito dentro. de São João. Foi prefeito de São João com Cândido Matos. Cândido Pereira Matos. Então a gente conhece o processo político. A gente sabe quem fez alguma coisa para São João. A gente tem a base de São João formada por Zé de Amorim. Sim. Nunca mais não existiu um gestor no perfil do Zé de Amorim. Porque até o José de Amorim, a população ainda votava pelo que o cidadão era. Justamente. A partir dali, começou um ciclo terrível. Justamente, Chamo de a derrocada professor. de São João. Que foi o quê? Rompeu com a coisa boa para adotar a coisa perniciosa, nociva e maligna. Então, professor, um povo bem instruído, Sim, senhor. essa é uma fala do internauta São nosso João aqui, perde o nisso. Rodrigo Lucas. Né? Ele está falando aqui, olha, um povo bem instruído não vai aceitar o circo. Sim. Certo? Então, Palmas. quando Parabéns aí, hein, Bruno? Palmas, é Rodrigo isso aí Lucas. mesmo. Quando o Timaya fala aqui que o povo precisa participar, né, na escolha do processo eleitoral, por exemplo, também não é de qualquer maneira. Não. Ele precisa entender o seguinte: se a máquina pública, que é um sistema que a gente vê hoje, nefasto, não os instrui, essa maquininha que você tem em mãos aí, que fica brincando às vezes, hoje você tem o poder de buscar instrução. Sim. Porque também não adianta você participar, como o Timaya tá. A gente clama isso aqui o tempo O todo. tempo todo. Não adianta você participar de qualquer maneira. Porque se você me colocar hoje para jogar futebol americano, eu vou ficar perdido É o naquela caso quadra. de todos nós aqui. Porque eu não conheço as regras do futebol americano. Correto? E a mesma coisa. Então, se eu vou para um processo eleitoral para escolher, e se eu não tenho instrução para discernir quem é quem, eu vou apenas repetir esse quadro e vou alimentar esse sistema e vou manter essa roda girando o tempo todo e me trazendo malefícios. E a coisa principal é que a gente tem que quebrar o conformismo. É que achar que tá bom e que é assim mesmo e que essa é a sina e que esse é o destino. Não é, gente. A mudança passa pela mudança de mentalidade, passa pela mudança de consciência e dizer, basta, a gente não quer mais isso. Agora, eu tenho que chamar a vocês aqui aquilo que eu chamo de letra do hino nacional. O hino nacional diz que o Brasil é gigante pela própria natureza. Um país gigante não pode ser tocado com gente de inteligência pequena. Perfeito. Se a gente for pequeno, o Brasil vai engolir todos nós, como está engolindo. Está engolindo o Lula, vai engolir o outro lá, está engolindo todo mundo. Porque o Brasil não aceita postura pequena. A letra já diz gigante pela própria natureza. Um país gigante exige da gente grandeza de inteligência, grandeza de postura, grandeza de visão. Não tem como tocar um país grande com visão pequena. Infelizmente, a visão do Brasil é essa aqui. Mínimo. É a colonialista, é a escravocrata. Não houve uma ruptura com o período da escravidão, do Brasil colônia, essa coisa não foi rompida. O espírito da escravidão e colonialista continua sendo perpetuado na história pelo comportamento do próprio cidadão que não entendeu que está dentro de um país grande. E agora vamos traduzir, então. Então, é isso aqui que a gente tem que entender. Quando o São professor- João, cara, tem que parar com essa mania de pequenez. Quando o professor fala de colônia... Tem que tomar uma postura Tem que se posicionar. dizer, olha só, a gente não aceita mais isso. Já acabou. A gente não quer mais isso. Isso foi uma vergonha pra gente, isso foi um opróbrio, uma ignomínia, isso foi um descalabro, a gente não quer mais isso. Então, quando o Gente, professor... imagine se eu chego no Congresso, imagine se eu, Josiel, da Venda Velha, chego no Congresso com uma visão pequena. Alguém ia me chamar lá para ser presidente da Comissão de Defesa do De Direito das jeito Pessoas nenhum. com Deficiência? De jeito nenhum. Alguém ia me chamar? Rapaz, eu comandava um colegiado que tinha 35 senadores e 125 deputados, que era a Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia, na minha responsabilidade na presidência nacional. Um cara da Venda Velha? Alguém viu alguma coisa lá? Peraí, cara, esse negão aí tem uns negócios esquisitos aí, chama ele aí.
Então a foto está lá. Eu não tenho que falar nada. A minha foto está lá no Congresso Nacional, na parede imortalizada. Está lá. Então, Agora, professor, a gente não era só um deputado. Eu não era só um deputado. A gente tinha as atribuições lá dentro. Eu era vice-líder no plenário do meu partido. então, professor, amigo, quando o senhor fala, que quando que o senhor há? fala- quando o senhor fala Brasil colônia, Eu vou dar desculpa para alguém? quando Não você- vou dar desculpa, não, meu quando amigo. você fala aqui Brasil colônia, colonialismo, né? A gente também precisa explicar para o internauta de maneira bem simplória, bem Na linguagem na dele. linguagem bem acessível, né? Como isso se traduz. Ou seja, quando você tem, como você tinha no Brasil colônia, os feudos, os escravos, os senhores feudais, os coronéis e tal, lá atrás eram esses os nomes. Sim. Mas essa conduta de coronéis e de escravos, ela se mantém hoje com outros nomes. Com outros nomes. Quando você tem um vereador que te oferece R$100, R$200, oferece uma cesta básica, oferece um carro-pipa d'água, oferece, sei lá, tantas coisinhas, uma vaguinha de um carguinho comissionado. Na verdade, ele está sendo um coronel e você um escravo Está se submetendo a dentro isso. de um feudo. Ou seja, você não vai deixar de votar nele porque você não quer perder aquele benefício, entre aspas, que você acha que está recebendo um E benefício. que está prejudicando o E coletivo. prejudica o todo. Porque quando a gente vê em São João de Meriti, professor José, o Cláudio Timaya, alguns políticos dizendo assim, não, eu trabalho pra caramba, eu trabalho... Aí você vê vereador arrancando entulho das ruas, você vê vereador marcando consulta lá no CISREG, você vê vereador presidindo festa junina, vai chegar aí junho, Pintando aí, meio-fio. festa junina, vai Cara, ter uma Copa do Mundo loucura. esse ano, você vai ver vereador botando telão, fazendo festa, Desvio de finalidade. desvio de finalidade, ele não Total. cumpre o seu papel como legislador. Não, ele não sabe. E é disso que a gente está falando que as pessoas precisam entender. Meu amigo. Se você não mudar isso, esquece. Eu sempre digo que vereador sem informação é igual um cara que você não conhece de jaleco branco, que você chega perto dele, porque ele está com estetoscópio no pescoço. E um jaleco branco, você acha que o cara é médico. Não, O cara tá com estetoscópio no pescoço, um jaleco branco. Você chega perto do cara e fala, doutor, me consulta aqui, cara, eu não sou doutor, Foi não. pior, Pode ser o um- cara pode tava ser um- passando. de branco ele pode ser até um vendedor de cuscuz. Pois Não, é. não, mas não é isso não. Ô, meu amigo, O cara passou na porta do vendedor de colchão, ele não leu. Doutor, tô passando mal, caiu em cima do cara. Olha O cara só. jogou ele no sofá. anota aí, você, anota jaleco aí, branco, meus amigos cara de internautas, óculos. anota essa aí, anota essa para vocês. Vocês precisam entender que o cara pode ter a função, mas não ser aquele que funciona. Entende isso? Não é funcional. É exatamente, o cara tem a função. Olha, tu tá aqui, recebeu o diploma, teve palma, teve foto, tapete vermelho, aquele fuzuê, aquele plume paetê todo. Tá aqui. Toma, tu tem a função, mas você não sabe exercer a função. O que ele tem entrega? Ele não entrega nada. Não vai entregar, Ele não vai entregar. porque é árvore que não dá fruto. Não dá fruto. É isso aí. Não dá fruto. Ele não foi chamado para aquilo. Aquilo ali ele se intrometeu lá, disseram que aquilo ali era bom, ele não sabia fazer nada além daquilo, e foi para lá e deu uma sorte, caiu para lá e inferniza a vida de todo mundo, porque é um ser disfuncional Deputado, e atrapalha tudo. Ok. vai acabar nosso programa, falta 2 minutos. Como é que passa Vamos rápido? acabar. Fala, o time aqui é... Não, tem um internauta aqui, ele fala dos princípios eternos e infalíveis, que são verdades inutíveis, reagem ao universo e à vida humana, independente do tempo cultural, da cultura ou do decreto humano, frequentemente associados ao reino de Deus e fundamentos bíblicos. Eles funcionam como leis naturais e espirituais, que não mudam e que produzem os mesmos resultados sem possibilidade de alteração. O nosso prefeito se diz evangélico, perfeito? Qual é a definição dessa pergunta? Frequenta a igreja e ele respeita esses princípios. O que a gente relata em relação a isso, professor José? O que a gente entende aqui? Meu amigo, eu tenho que explicar para vocês aqui o que sempre explicava lá na faculdade que eu dava aula. Porque eles misturam a religiosidade e vão para o lado político, perfeito? E aí usam esses hasteios e se passam por políticos Não, eles desde os misturam, anos. eles olha misturam, na só. verdade, a frequência na igreja Isso, como se com- fosse não tem nada a ver um com o ato de evangelho comunhão isso. com Deus. Então, deixa eu até, antes o professor fala para a gente finalizar aqui. Frequentar a igreja, tá? Não tem nada a ver com ter comunhão com Deus. Aliás, deixar um recado aqui, a bateria da igreja nem sai da igreja. O banco da igreja nem sai da igreja.
A luminária da igreja nem sai da igreja, mas são objetos inanimados. Não tem vida, não tem comunhão com Deus. Então isso não é ser evangélico. Me desculpa. E para piorar, meu amigo, igreja não é um lugar, aquilo lá é templo. Igreja sou eu. Onde eu estou, ali está a igreja, porque a igreja é o ser humano. Aquilo lá é o templo. A igreja que sou eu vai ao templo. E se não quiser ir, também não vai. Porque o templo de Deus é o universo. Agora, tem um lugar que você congrega, que você faz ali uma koinonia com o povo, faz uma comunhão, bate um papo. Mas a igreja sou eu, a eclésia sou eu. Lá é o templo, a eclésia vai ao templo. É a maior mentira que eles inventaram. A outra coisa para acabar com a estupidez é entender que evangelho é uma coisa, igreja é outra. Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João, é o que Jesus ensinou. O resto da Bíblia são livros históricos importantes, são livros poéticos importantes, livro profético importante, apocalíptico importante. Mas Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. E a minha visão de discernimento, ela se abre quando eu leio o Evangelho e interpreto as outras coisas. Não são as outras coisas que interpretam o Evangelho que Jesus ensinou. A gente está no finalzinho, professor, mas eu queria fazer uma pergunta. Se deu para fiscalizar essas emendas que o senhor trouxe para São João. Quando o senhor falou da criança, do neném, da divisão de valores, distribuição de verba, como é que o senhor conseguiu verificar se realmente essas emendas que o senhor mandou para São João se chegou no local devido? A minha foi boa, porque o que aconteceu? Chegou o primeiro raio-x digital em São João Meriti. Se você for lá, na UPA do Íris, está lá. Está lá dentro. Foi lá as emendas. Na época da pandemia, tinha uma briga de Gelson Azevedo, que é um parceiro, é um amigo, mas tinha uma briga de Gelson com o doutor João. O Gelson falou, eu não vou ajudar. E quem socorreu a cidade foi o professor Josiel. Eu abasteci todos os postos de saúde com emenda Covid para dentro de São João de Meriti, 100%. Não faltou remédio em São João. Quem estava abastecendo? Professor Josiel. A creche Lindaura Amorim foi reformada, dinheiro, professor Josiel. Saúde, que trouxe ali vários atendimentos e não deixou faltar nada. As emendas quem trouxe? O professor Josiel. Então, quando a gente estava no mandato, as emendas chegaram e foram executadas. Pelo menos as minhas foram, porque eu não botei 100% de emenda em São João, não. Eu acudi a outros municípios, por exemplo, o município de Japeri, que tem o pior indicador social do estado do Rio de Janeiro, é o mais pobre do Rio, é Japeri. A Peribé é um município pequenininho, receita quase que nada, a gente mandou ambulância para lá. Então, por que eu não estava dentro do governo do doutor João? Porque eu não queria perder a autoridade de cobrar a execução das emendas. Se eu vou para dentro do governo do doutor João, igual o pessoal falava, não, José, você está mandando dinheiro, tem que estar junto com ele lá. Eu falei, eu não tenho que estar junto com ele. Se eu estiver junto com ele, eu vou perder a autoridade. Então, quando eu não junto, eu tenho autoridade para dizer, é para executar. Se não executar, eu vou botar os órgãos de controle. Eu estou fazendo essa pergunta, professor, porque a gente tem... Essa que é a diferença, entendeu? O deputado ganha e cria um conluio dele com o prefeito. Aí o deputado não tem poder de cobrar nada para o prefeito, porque ele está na mesma o quê? Curriola, na mesma curriola. Que é o que mais acontece. Bom, deputado, nós vamos encerrar. Vamos encerrar. A sua mensagem pro pessoal. Antes dele dar a mensagem, deixa eu fazer uma perguntinha rápida para o senhor finalizar. Fazer outra. Uma coisinha Irmão, rápida. tem- Em uma palavra apenas, ou uma frase rápida, me responda. Família. Tudo. Política. Arte de governar. Bem. Deus. Incomparável. Brasil. Pátria amada. Futuro político de professor Josiel. Depende da consciência da população. Se eles quiserem o que está aí, fica com o que está aí. Se quiser um homem preparado, eis-me aqui. Porque a gente também queria fazer aquele assunto que ocorreu, aquele imbróglio, né? Da eleição do professor para prefeito em São João. Vice-prefeito. Vice-prefeito. Que ele fez a filiação no prazo errado, aí identificaram lá como era a chapa única, caçou a chapa. A minha filiação estava normal, dentro do prazo, a dele é que não estava. Eles viram esse furo, alguém foi lá, conversou com a juíza e falou, tem um furo aqui, então vamos lançar a mão disso aí. Eu estava segurando para dar o segundo turno. Estava com a gente essa chave. Mas quando eles acharam esse furo, o que eles fizeram? Foram lá. Foram lá em cima da juíza e falou, tem um furo aqui. E realmente tinha, a gente não tinha o que discutir. E mais uma vez a gente consegue entender
a efetividade de participar do processo político. A gente entende que a numerologia não importa, mas sim a determinação, a vontade, os princípios, e aí a forma de se fazer uma gestão limpa, sem nenhum problema. Porque é um peso muito grande, né, Luizinho? Desculpa, meu amigo, essa eu não posso deixar de falar. 30 segundos. Gente, eu quero me despedir de vocês dizendo que eu saí de Brasília, atuei lá 4 anos, não respondi processo nenhum, fui na Procuradoria-Geral da República, não tinha nada, fui na Controladoria-Geral da União, nada tinha. A moça até perguntou, o que você está fazendo aqui? Ninguém nem vem saber. Eu falei, mas eu quero saber. Nada. Ninguém nunca me viu em televisão, nunca me viu com um saco de coisa nas costas, igual o Papai Noel, carregando dinheiro dos outros. Ninguém nunca me viu em nada. Então, eu tive um mandato limpo e exemplar. Agora, se isso não serve para o Brasil, desculpa, aí não é comigo, é com vocês. O dia também que vocês veem. Nem me chamar em pânico nenhum, que eu já estou em pânico. Não lembro? Nacional. Isso é um milagre, meu amigo. Quem passa por essas instâncias sempre tem alguma coisa a responder. 4 anos lá, nada. E quando terminar aqui, que não dá tempo de mostrar, eu vou mostrar para os senhores aqui, porque está aqui que eu carrego, eu vou falar aqui, ó. Pode olhar aqui, não tem nada aqui, não. Gente, um abraço. Infelizmente, o horário é muito pouco, nós gostaríamos de estender mais. Quem sabe A gente vai trazer uma data, próxima vez aí para a gente esclarecer algumas coisas. Quero pedir a vocês, desculpem de não poder ler todas as mensagens, porque o tempo é muito curto. Mas aí, dá o like, dá o joinha, segue a gente, recomenda a gente. Só assim a gente vai poder fazer a verdade chegar até vocês, tá? Professor, suas considerações finais aí, sua despedida. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aos nossos amigos internautas. Quero dar parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo, que é a comunicação junto com a população. Doutor Luizinho, muito obrigado. Doutor Timaia, muito obrigado. Doutor Cláudio, obrigado. Doutor Anderson, muito obrigado. Toda a direção aqui do estúdio, obrigado a vocês. E que o cidadão brasileiro nunca esmoreça suas forças. Tenha confiança, quebre o conformismo e vai buscar o horizonte, porque o horizonte tem para todo mundo. Deus colocou o sol e a lua para brilhar em todos nós. Então, São João do Meriti tem jeito, o estado do Rio de Janeiro tem jeito, o Brasil tem jeito. Dentro do limite, tudo tem jeito. E olhando para aquela câmera ali, equipe, quem não se mete, se submete. Vem com a gente, é Pânico em Meriti. Bahia Baixada. Pânico em Meriti volta na próxima semana. Até lá. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.